programa de hoje é dedicado a Alberto Sampaio. Nascido a 15 de novembro de 1841, em Guimarães, passou os primeiros anos entre este concelho e o de Famalicão, onde a família possuía uma quinta. Em 1857, concluiu o liceu em Braga e um ano mais tarde inscreveu-se em Direito em Coimbra. Após a conclusão do curso, instalou-se em Lisboa para o exercício da advocacia, mas a incapacidade de se adaptar ao bulício da cidade depressa o fez mudar de ideias, regressando por isso ao Minho que o viu nascer e crescer. Tornou-se guarda-livros no Banco de Guimarães, mas nem a advocacia nem o banco o realizavam, tendo por isso procurado um local bucólico propício à meditação e à leitura. Esse local foi a Casa Boamense, que de seguida iremos mostrar. Aqui se dedicou à agricultura e à vitivinicultura. Em 1864, Alberto Sampaio começou por publicar na Gazeta de Portugal e no jornal Século XIX alguns romances sob a forma de folhetim. Mas são as obras, as vilas do norte de Portugal e as póvoas marítimas do norte de Portugal que consagraram Alberto Sampaio como historiador. Este e outros escritos estão reunidos em 2 volumes sob o título Estudos Históricos e Económicos. Alberto Sampaio morreu a 1 de dezembro de 1908. Alberto Sampaio escreveu fundamentalmente para revistas científicas e literárias da época. Só em 23, portanto passados alguns anos depois da sua morte, é que a sua obra foi reunida em volume pelo grande amigo Luís de Magalhães, que intitulou Estudos Históricos e Económicos. Desta obra importa destacar 2 grandes estudos que são uma referência na historiografia regional portuguesa. Um deles é As Vilas do Norte de Portugal, em que Alberto Sampaio estuda de alguma forma a constituição da propriedade desde os tempos pré-romanos até aos primórdios da monarquia portuguesa. Não só estudou a propriedade, como também as classes, as construções urbanas, as plantas cultivadas, plantas conhecidas, enfim, dá-nos uma ideia de como é que era a sociedade naquele tempo pré-romano até aos primórdios da monarquia, como acabei de referir. Nas póvoas marítimas é o segundo trabalho de Alberto Sampaio, o segundo trabalho de fogo, e que é também igualmente interessante para quem se interessa pela história de Portugal. As póvoas marítimas estudam o repovoamento do litoral. Alberto Sampaio considerou, e esse é o principal facto em que assenta a sua obra das póvoas marítimas, que infelizmente deixou inacabado, porque estava a concluir o 5º capítulo quando morreu, mas como referia, nas póvoas marítimas, Alberto Sampaio considera como facto essencial para o repovoamento do litoral a tomada de Lisboa, que ao rechaçar, digamos assim, os mouros de Lisboa, permitiu de alguma forma que a costa ficasse livre para as nossas primeiras tentativas marítimas, que, como sabe, tiveram um êxito tremendo. Portanto, estes 2 estudos são, de facto, os estudos de grande fogo de Alberto Sampaio e são aqueles que, de alguma forma, lhe deram notoriedade como historiador, como um dos grandes historiadores do século XIX. Nesta obra, Os Estudos Históricos e Económicos, Luís de Magalhães considerou que, para além destes estudos, deveria também recolher outros artigos dispersos pelas principais revistas. A Revista de Portugal, além disso, foi na Revista de Portugal que Alberto Sampaio começou a publicar As Vilas do Norte de Portugal, em 1892, mas só para enumerar alguns, a Revista de Portugal, a Revista de Ciências Naturais e Sociais, a Revista de Guimarães. Além disso, a Revista de Guimarães era o órgão de comunicação da Sociedade Martim Sarmento, uma sociedade que Alberto Sampaio ajudou também a fundar. Nestas revistas ele publicou alguns artigos e Luís de Magalhães considerou de facto que deveria também reunir esses artigos dispersos. Destes artigos eu destacaria talvez 2 que de alguma forma dão uma visão de quem era Alberto Sampaio e da sua forma genial
de abordar as questões do seu tempo, eu costumo dizer que Alberto Sampaio tinha uma visão muito para além do seu tempo. Um deles é o presente e o futuro da vitivinicultura no Minho, em que Alberto Sampaio de alguma forma preconiza uma revolução na vitivinicultura, considerando já nesse tempo que era necessária a criação de regiões vinícolas, e estamos a falar em 1884, data desse tempo este artigo. E não só, ele considerava que inclusive os terrenos secos, terrenos áridos, que de alguma forma seriam menos produtivos para a plantação de cereais, poderiam ser utilizados para o cultivo da vinha com castas previamente selecionadas. Portanto, este presente e futuro da vitivinicultura é de facto um trabalho de uma extrema atualidade. Ainda hoje, quem ler este trabalho considera que é genial a forma como ele aborda a revolução que é necessário fazer nas regiões vinícolas para apurar uma qualidade do vinho. Vinho esse que muitos dos seus amigos apreciavam, nomeadamente Antero de Quental, que era o provador oficial dos vinhos produzidos por Alberto Sampaio. Temos também um outro trabalho igualmente interessante, que é sobre a primeira exposição industrial de Guimarães. Alberto Sampaio foi nomeado pela Sociedade Martins Sarmento diretor técnico desta exposição. De facto, teve um êxito fantástico esta exposição, e Alberto Sampaio escreve também sobre esta exposição num artigo também muito interessante, que é Convirá promover uma exposição industrial em Guimarães, em que Alberto Sampaio analisa de uma forma muito transparente como é que era a nossa indústria. Considerava que era uma indústria ainda artesanal e que, portanto, para estarmos a par com outros países da Europa, teríamos necessariamente que investir nessa indústria, não só numa mão de obra mais profissionalizada, como também nas próprias máquinas, nos próprios instrumentos, na própria investigação. E, portanto, eu acho que Alberto Sampaio é um homem deste tempo, e daí também o facto de estarmos a celebrar a sua vida. A Casa de Boamense remonta, tanto quanto nos é dado a conhecer pelos documentos do arquivo, remonta ao século XVII e, portanto, pertenceu aos antepassados de Alberto Sampaio. Eu digo que esta casa é a casa dos afetos, porque não só porque foi aqui que viveram os antepassados de Alberto Sampaio e Alberto Sampaio, mas também os descendentes do seu irmão José Sampaio. A casa foi herdada pelo pai, Bernardino Sampaio Araújo, que curiosamente foi um homem ilustre, porque foi deputado às Cortes Constituintes de 38, e foi também ele amigo de um político extremamente interessante, Almeida Garrett. Depois, a partir daí, o seu irmão José herdou a casa, ficou pertença de José Sampaio, e aqui Alberto Sampaio viveu e aqui recebeu também os seus amigos. Esta casa tem um quarto, que é o quarto do Antero. Ainda hoje é conhecido como sendo o quarto de Antero de Quental, porque o Antero, quando visitava o Alberto Sampaio, permanecia nesse quarto e estava sempre pronto para o receber. Isso é muito curioso, porque as histórias que são contadas de geração em geração, há uma delas que se refere exatamente às visitas que o Antero fazia ao seu amigo Alberto Sampaio. Antero gostava muito de conversar e gostava muito de o fazer à noite. E, portanto, quando o doutor Antero vinha para a Casa de Boamense, os horários ficavam trocados, ou seja, Antero e Alberto conversavam e passeavam à noite e durante o dia descansavam. E, portanto, os criados da casa tinham que se ajustar aos horários de Antero e de Alberto Sampaio. Alberto Sampaio percorreu, de alguma forma, toda a minha vida. Eu recordo-me que, com 18 anos, descobri Alberto Sampaio e descobri de uma forma muito interessante, porque estava na biblioteca dele e encontrei, por casualidade, as cartas de Antero de Quental.
E fiquei surpreendida com a descoberta primeiro e depois com a leitura das mesmas, que me levaram para um espaço completamente diferente e despertaram também a curiosidade por conhecer um bocadinho mais, não só quem era Alberto Sampaio, mas também a época em que ele viveu, os amigos que teve. E, portanto, essa leitura das cartas, a partir dessa leitura das cartas, eu costumo dizer, fiquei irremediavelmente cativa de Alberto Sampaio, e a partir daí tenho tentado dedicar uma parte da minha vida a conhecer mais e melhor de Alberto Sampaio e não só a divulgar também esta personalidade que considero, independentemente de fazer parte da família, considero que merece ser divulgada não só pela obra que ele escreveu, como também por quem era, porque de facto era uma pessoa simples, uma pessoa que amava a natureza, mas que tinha uma alma pura, digamos, e portanto é alguém que hoje em dia merece de facto ser divulgado, e é essa a minha função, é dar a conhecer Alberto Sampaio. Em 1928 foi criado o Museu de Alberto Sampaio em Guimarães. Visite o museu e conheça melhor a vida e obra de Alberto Sampaio. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.